Saudações pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Cristiano Oliveira aqui no YouTube. Olha só, daquela escala básica do péssimo, ruim, médio, bom e ótimo, como é que você classificaria o trabalho de Eduardo Cudê? Pode escrever na caixa de comentários aqui embaixo, aproveita, clica em inscrever-se aqui no vídeo e deixa o like sempre, que é bastante importante. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Bom, vamos começar por um ponto que eu acho que a gente vai concordar, tá? O elenco do Inter, ele não é dos melhores. Vamos partir desse princípio, tá? Eu tô gravando esse vídeo, não sei quando é que você tá me assistindo, tá? A internet fica aí pra sempre. Eu tô gravando esse vídeo em uma quarta-feira, daqui a pouco vai ter jogo de Campeonato Brasileiro, o Inter contra o Sport. Nesse momento, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020, o Inter tá na tabela atrás de Flamengo e Atlético Mineiro, que são dois times que têm elencos muito melhores que o do Internacional. E o Inter tá na frente da tabela do São Paulo, por exemplo, do Palmeiras, do Grêmio, tá bem à frente do Grêmio, convenhamos, o elenco do Grêmio, o time do Grêmio nominalmente é melhor do que o do Inter. E o Inter é, nesse momento, o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, bem à frente desses times que eu falei agora, São Paulo, Palmeiras, Grêmio, entre outros. Isso significa que o técnico tem algumas coisas boas, né, feitas, algum trabalho bom, algum trabalho positivo, porque senão o time não estaria na terceira posição do Campeonato Brasileiro. É claro que o Eduardo Cudê tem coisas boas dentro do Inter. Agora, não quer dizer que ele não tenha problemas e não quer dizer que ele não deva ser criticado. Ele tem muitos problemas, ele precisa muito sofrer críticas em vários aspectos, eu acho que ele até vem sofrendo. A insistência em deixar o Rodrigo Moledo no banco, a paixonite que ele tem pelo Musto, que é um negócio inacreditável, tudo isso, esses elementos são críticas que são críticas verdadeiras, críticas corretas, críticas cabíveis ao trabalho do Eduardo Cudê. Agora, compara como o Inter joga nesse ano com aquilo que o Inter jogava o ano passado. O Inter desse ano, ele pelo menos, ele é mais respeitado pelos adversários. No ano passado não era assim. E eu não acho que o trabalho do seu antecessor, não do Zé Ricardo, que esse realmente foi muito mal, mas do Odair Hellmann, não acho que tenha sido um trabalho ruim, mas foi um trabalho insuficiente. Um trabalho que bateu no teto e o teto era muito baixo. Com o Eduardo Cudê, a gente sabe que pode cobrar mais, porque o Cudê é muito melhor que o Odair Hellmann. A gente sabe que pode cobrar mais, que o Inter tem algo a oferecer. O Inter, por exemplo, ganhou do Atlético Mineiro, que é o líder do campeonato. Ganhou. Agora, é claro, ele tem uma dificuldade muito grande em vencer Grenais, a parte psicológica pesa e pesa muito para o Eduardo Cudê. O Eduardo Cudê, ele sente, ele se abala, ele fica cabisbaixo quando as coisas não funcionam e isso é perceptível. É claro que ele tem problemas. Na pergunta que eu fiz para você lá no começo do vídeo, pedi e instiguei para que você comentasse aqui embaixo, eu espero que tenha comentado, daquela caixinha de péssimo, ruim, médio, bom e ótimo, eu acho que de cara a gente elimina os extremos, né? O trabalho do Cudê não é péssimo, mas também não é ótimo. Ficamos com três alternativas, trabalho bom, trabalho médio e trabalho ruim. Eu acho que não é ruim o trabalho do Eduardo Cudê. Agora, bom, poxa, eu não sei se chega a tanto. Eu classificaria o trabalho até o momento, e falamos de meados de outubro aqui, o trabalho do Cudê no Inter como um trabalho de médio para bom. Eu acho que ele não chega a ser um bom trabalho, não chega a ser convincente, mas ele é mais do que médio, né? Um time que fica em terceiro lugar num campeonato brasileiro, que está aí virtualmente classificado no seu grupo da Libertadores, que passou por dois perrengues na pré-Libertadores e conseguiu se classificar lá contra a Laú de Chile e contra o Tolima, que conseguiu fazer isso nesse ano, não é um trabalho médio, é mais do que isso. Agora, bom, eu acho que não chega a ser bom também, porque eu não vejo no Inter uma equipe convincente. É claro, aí pesa a limitação do elenco, para fazer críticas ao Cudê também, pesa jogadores que ele indicou que não fazem nenhum sentido. Leandro Fernandes, por exemplo, não faz nenhum sentido ter chegado no Internacional. A contratação do Musto foi algo que eu até entendi, mas eu acho que para aquele momento, depois daquilo, chega de Musto, ele voltou a insistir agora, todo jogo ele empurra o Musto, né, para jogar no time do Inter. Eu acho que essas críticas a gente tem que fazer ao Eduardo Cudê.
mas nós vivemos um momento, enquanto sociedade, e isso vai para a política, isso vai para a economia, isso vai para o futebol, é um momento muito polarizado, sabe? São os extremos. Parece que ou você é extrema direita ou você é extrema esquerda. E daqui a pouco a solução está ali no meio do caminho, não em cima do muro, isso jamais. Mas a solução é algo mais central, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. E vale o mesmo para o futebol. Kudê, poxa, ou ele é um gênio ou ele é um idiota. Não, ele não é um idiota, mas também não é um gênio. Então calma, eu sempre adoto esse tom da ponderação, esse tom do equilíbrio, quando eu acho que as coisas podem ser analisadas através de várias perspectivas. O Eduardo Kudê tem coisa para melhorar? É claro que ele tem muita coisa para melhorar. Mas ele também fez coisas boas. Não dá para dizer que o Inter não é um time bem treinado, por exemplo. A gente pode divergir, por exemplo, da forma que o Inter joga. Eu acho que o Inter, em vários momentos, ele joga muito menos do que pode. Contra o Atlético Paranaense, por exemplo. Contra o Bragantino, por exemplo, a pegar os últimos 2 jogos em que o Inter fez o resultado cedo e depois se entregou. Eu acho que não, acho que era possível, era preciso, inclusive, continuar insistindo, continuar martelando, para a partir daí ter boas atuações também. Uma atuação boa, uma exibição boa, ela mexe inclusive com o anímico, com o psicológico do torcedor e do próprio time, de acreditar mais em si. Isso é muito importante e para mim isso faltou nesses últimos 2 jogos do Inter. Mas é evidente que é um time bem treinado, que é um time que tem jogadas, é um time que tem jogada de bola parada, é um time que abusa muito de cruzamento, concordo. Mas, poxa, boa parte dos gols do Inter no Campeonato Brasileiro tem saído justamente desses cruzamentos pro Galhardo. Então, se tens um cara que é o Galhardo, que aliás foi colocado no ataque por obra de Eduardo Kudê. O Galhardo chegou no Inter como um meia, porque ele era meia no Vasco, ele era o meia atacante no Ceará, virou centroavante com o Kudê agora. É claro que ele tem mérito de fazer essas observações assim. O Zé Gabriel, que eu não morro de amores, acho o Moledo muito melhor, já falei sobre isso aqui no canal. O Zé Gabriel, quem recuou para a zaga foi o Kudê. O Zé Gabriel era volante e jogava muito mal como volante o ano passado. Foi o Kudê quem percebeu e identificou uma nova possibilidade para ele. Então, assim, o Eduardo Kudê tem erros, vários, mas ele também tem acertos. Ele faz um trabalho, como eu disse, ao meu ver, pelo menos, de razoável para bom no Inter. Eu acho que o Kudê tem que ser mantido, mas ele tem que ser cobrado. As pessoas têm que conversar com o Eduardo Kudê. Já falei isso também aqui no canal, não adianta os dirigentes tratarem o Kudê como ídolo. Dirigente não pode ser fã de técnico, dirigente tem que ser chefe. É claro que o dirigente não vai escalar o time, quem faz isso é o treinador. Mas cobrar, conversar, identificar problemas, debater futebol, poxa, isso aí é a coisa mais saudável que existe. Se a gente debate futebol na mesa de bar, na mesa da rádio, na mesa da escola do trabalho, como é que os caras que trabalham com o futebol no dia a dia, que fazem o futebol, não vão debater? É claro que vão, tem a obrigação de fazer isso, inclusive. Mas com esse distanciamento, do ponto de vista de não agir como torcedor daquela coisa de tá tudo certo, mantém. Perder um jogo, demite. Eu acho que não pode ser assim, tá? Eu acho que a crítica tem que ser feita agora, com ressalvas, identificando os problemas, identificando as qualidades também, tá certo? Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. O Kudê não é gênio, mas também não é idiota. Nem 8, nem 80. Eu acho que ele está no meio do caminho. Um trabalho, como eu disse, como eu classifico pelo menos, de razoável para bom. E tem que ser mantido, tem que ser apostado, porque o trabalho, eu pelo menos identifico coisas boas que o Inter tá plantando agora e que pode colher ali na frente, tá certo? Inscreva-se no canal, espero que você desde o início tenha já deixado o seu like, mas se não deixou, deixa o like agora e depois de clicar em inscrever-se aqui embaixo, ativa o sininho de notificações também, tá certo? Um abraço.